Momento da palavra. Abra sua Bíblia, então, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos continuar a nossa exposição que temos feito a carta aos Tessalonicenses. Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 11. Versículos 1 ao 11. Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Domingo passado, nós encerramos o capítulo 4 da primeira carta, vendo que a ressurreição de Cristo enche o crente de esperança na vitória sobre a morte e para o arrebatamento na volta de Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte e venceu-a em nosso lugar. E por isso também, como Ele ressuscitou, os crentes em Cristo ressuscitarão. Quando Cristo voltar, os salvos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos nesse dia se encontrarão com seus irmãos e o Senhor Jesus nos ares. Meus irmãos, como eu disse domingo passado, esse texto do verso 1 até o verso 11 do capítulo 5, me parece fazer parte de uma seção maior que inicia no capítulo 4, versículo 13. Observe que por duas vezes Paulo diz a mesma coisa. Versículo 18, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. E versículo 11 do capítulo 5, consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai reciprocamente, como também estás fazendo. A primeira parte, que é do capítulo 4, versículo 13 a 18, Paulo desejou instruir os crentes a respeito da ressurreição dos salvos em Cristo quando o Senhor Jesus voltar. E nessa segunda parte, nessa segunda sessão, que vai do versículo 1 até o versículo 11, que é o texto que nós temos hoje diante de nós, o apóstolo Paulo desejou ensinar qual devia ser, então, a atitude dos salvos enquanto aguardam o retorno do Senhor Jesus. Já que a nossa fé ensina que Jesus um dia voltará entre as nuvens, qual deve ser a nossa atitude até lá? Qual deve ser a tua atitude? Como você deve viver aqui até o dia que o Senhor Jesus voltar? Se você está salvo por meio de Jesus Cristo, este dia deve ser um dia de surpresa e terror para você? Vou repetir essa pergunta. Se você está salvo em Jesus Cristo, o dia da volta de Jesus tem que te assustar? Tem que ser um dia de terror para você? Como você deve aguardar a volta de Jesus? Então, o título da mensagem de hoje é o seguinte: a volta do Senhor não deve ser uma surpresa para os salvos, mas deve ser esperada por eles com sobriedade, pois pertencem a Cristo. A volta do Senhor Jesus não deve ser uma surpresa para os salvos,
mas deve ser esperada por eles com sobriedade, pois pertencem a Cristo. O primeiro ponto é: a volta repentina do Senhor será uma terrível surpresa para os ímpios, mas não para os salvos. Versículos 1 a 5. Cristo um dia voltará. E Cristo voltará como ladrão na noite. É isso que os textos estão nos dizendo. Mas o que isso quer dizer, que ele vai voltar como ladrão na noite? Quer dizer o seguinte, por comparação. E como qualquer um que é pego de surpresa com um ladrão invadindo sua casa à noite, sem qualquer aviso, assim Cristo chegará repentinamente para os ímpios. Porque os ímpios não esperam a volta de Jesus. E como alguém que não aguarda e não é avisado que um ladrão um dia invadirá a sua casa, Cristo chegará também assim, sem aviso para eles. Cristo chegará e os pegará de surpresa. Para aquele que não entregou sua vida a Cristo, a volta dele será de destruição e ninguém escapará. Essa é uma terrível verdade que nós devemos proclamar. Os ímpios, no dia da volta do Senhor Jesus, Jesus Cristo não virá na sua doçura, não virá na sua candura, na sua beleza, na sua graça. Para os ímpios, Cristo os esmagará debaixo dos seus pés. Será um dia terrível de espanto, de caos e destruição para todos aqueles que não estiverem em Jesus. Cristo voltará em sua ira. Isso está dentro do Evangelho. Porque o Evangelho é boas novas, nós sabemos disso. Mas o Evangelho começa com uma má notícia. E qual é? Todos nós somos pecadores e todos nós merecemos a ira de Deus. E só depois de apresentarmos a má notícia é que nós apresentamos a boa notícia. O que você tem que fazer para não ver ou passar ou sofrer e beber o cálice da ira de Deus? Arrependa-se dos seus pecados. Creia em Jesus Cristo. Nós demos o Salmo 75. Eu acho importante nós demos uma olhada nesse Salmo de novo. E curiosamente, meus irmãos, pela bendita providência divina, eu não escolhi esse Salmo olhando para todo o texto de Tessalonicenses. Na realidade, eu estava ao fazer a liturgia, eu estava procurando um Salmo que servisse de abertura. E eu só me foquei no início. Graças te rendemos, ó Deus. Mas quando nós olhamos para os versos finais, olha o que está no verso 8. Salmo 75. Porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Percebem a ligação? Há um cálice da ira de Deus se enchendo, uma taça da ira de Deus se enchendo. E todos os ímpios sem Cristo um dia beberão dessa taça. Experimentarão da ira de Deus. Sofrerão. Sobrevirá, versículo 3 de Tessalonicenses diz, sobrevirá repentina destruição. Então a volta repentina do Senhor será uma terrível surpresa para os ímpios, mas não será assim para os salvos. No verso 2, Paulo diz que aqueles irmãos já haviam sido instruídos, bem ensinados sobre isso. Porque eles foram evangelizados e foram ensinados com os ensinos de Jesus. Aqueles irmãos da igreja de Tessalônica sabiam o que o Senhor Jesus havia falado sobre isso. Jesus nos evangelhos havia ensinado os seus discípulos sobre a sua vinda. Nós temos esse ensino, por exemplo, em Mateus 24 e Lucas 12. Eu quero ler aqui Mateus 24, versículos 36 a 44. Observem isso. Versículo 36, Mateus 24. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca,
e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando 2 no campo, será um levado e um deixado. Estando 2 mulheres a trabalhar no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Existem pessoas que não acreditam na volta de Jesus. Nós devemos reconhecer isso. Há crentes, pessoas que se dizem crentes que Jesus não voltará. É estranho pensar sobre isso. Fruto de uma teologia vazia, uma teologia que esvazia Cristo, esvazia a cruz, esvazia a doutrina da ressurreição. Mas não é de hoje que estas dúvidas surgem. Desde os tempos da igreja primitiva, já haviam pessoas que duvidavam que o Senhor Jesus um dia viria e apareceria entre as nuvens. Nós temos isso nas Escrituras. O apóstolo Pedro nos diz isso na sua segunda carta, capítulo 3, versículos 1 a 7, versículo 10. E eu quero ler essa versão aqui na versão Viva Brasileira, que é uma versão mais fácil. Diz assim: esta é a minha segunda carta a vocês, queridos irmãos, e em ambas eu tenho procurado relembrar-lhes, se assim me deixarem, fatos que vocês já conhecem. Fatos que aprenderam dos santos profetas e de nós, os apóstolos, que lhe trouxemos as palavras do nosso Senhor e Salvador. Em primeiro lugar, desejo lembrar-lhes que nos últimos dias aqui, meus irmãos, nós já vivemos desde quando Jesus ressuscitou. Desde quando Jesus ressuscitou e subiu, já são os últimos dias. Desde aquela época já são os últimos dias. Ok? Então, em primeiro lugar, Pedro continua: desejo lembrar-lhes que nos últimos dias haverá escarnecedores que farão todo o mal que eles mesmos puderem imaginar e se rirão da verdade. E esta será a sua maneira de argumentar. Jesus prometeu voltar, não foi? Então onde está ele? Ele não virá nunca. Ora, até onde qualquer um pode lembrar-se, tudo tem permanecido exatamente como era desde o primeiro dia da criação. Eles esquecem deliberadamente este fato. Muito tempo depois que ele tinha feito os céus pela palavra da sua ordem, e tinha utilizado as águas para formar a terra e cercá-la. Agora é Pedro dizendo que os ímpios se esquecem o que aconteceu depois que Deus criou o mundo. Que Deus destruiu o mundo com um poderoso dilúvio. E Deus ordenou que a terra e os céus sejam reservados para uma grande fogueira no dia do juízo, quando todos os homens ímpios perecerão. O dia do Senhor virá com certeza, tão inesperadamente como um ladrão, e então os céus desaparecerão com terrível estrondo, e os corpos celestes serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo quanto está nela será queimado. Palavras do apóstolo Pedro, palavra do Senhor Jesus. Os descrentes serão pegos de surpresa. Por quê? Porque eles estão em trevas. Ninguém escapará do dia da ira do Senhor. Não haverá segunda chance nesse dia. Não existe segunda chance depois que Jesus voltar. Esse dia não deve ser um dia de surpresa para o crente, porque ele anda na luz de Cristo. Quando todos estiverem achando que está tudo muito bem, a vida tranquila, a vida um mar de rosas, então a destruição virá. O que isso significa? Quando você está mais tranquilo, quando você acha que está tudo bem, que não vai acontecer mais nada, então a destruição virá. Como foi nos dias de Noé, as pessoas continuavam a viver suas vidas e não prestaram atenção nos alertas, não deram ouvidos, então a destruição chegou. O pavor tomou conta de muitos, assim também acontecerá quando Jesus voltar. A volta repentina do Senhor será uma terrível surpresa para os ímpios, mas não será assim para os salvos. Segundo ponto,
Os crentes devem estar alertas e sóbrios por causa da salvação em Cristo. Versos 6 a 9. Todo cristão verdadeiramente salvo, perdoado de seus pecados e justificado diante de Deus, ele aguarda o retorno do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vez que os crentes em Jesus aguardam a sua volta e estão na luz do Senhor, o que esses crentes devem fazer? O que você deve fazer? Como você deve viver? Os cristãos devem estar alertas, vigilantes, porque andam na luz de Cristo. Alguém talvez pergunte o seguinte: se o crente não será pego de surpresa, por que ele deve ser alguém vigilante? Já parou para prestar atenção nisso? Bom, se ele não vai ser pego de surpresa, por que ele tem que estar alerta então? Porque só é pego de surpresa quem não está alerta, não é isso? Mas por que ele tem que estar alerta? Sóbrio, preparado para o dia do retorno do Senhor Jesus. Porque, em primeiro lugar, vigilância e sobriedade são características dos salvos. Não vigia e não é vigilante quem não é salvo. Simples. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entre em tentação. Vigiai, pois vocês não sabem que o dia que ele irá voltar, estejam preparados. Vigilância é uma característica de crente. Aqueles que andam na luz não são pegos de surpresa, porque a tudo podem perceber, porque a luz ilumina seu caminho e assim se tornam vigilantes e alertas aos perigos. Deixa eu fazer uma ilustração bem. Você já viu um vigilante trabalhar sem lanterna? Todo vigilante que se preze, que seja um bom vigilante, ele tem o quê? Uma lanterna, não tem? Qual é a lanterna do crente? Luz é a tua palavra para o meu caminho. Cristo é a luz do mundo que ilumina todo crente. Ele é a luz. Como o crente anda vigilante? Como ele se torna vigilante? Andando na luz de Cristo. Cristo é a luz dos crentes. E por isso o crente não é pego de surpresa. Em primeiro lugar, porque vigilância é uma característica do crente. Sobriedade é uma característica do crente. Em segundo lugar, a palavra sobriedade aqui tem a ver com o estado de uma mente que não está controlada pela embriaguez. É o oposto. Sóbrio, bêbado. Embriagado, sóbrio. A palavra no texto aqui no verso 7 diz: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Percebe a conexão? O contraste, a diferença? Essa palavra embriagar aqui, embriagam, é a mesma palavra usada por apóstolo Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Qual é o ponto que o apóstolo Paulo está ensinando aqui? O crente deve ser alguém sóbrio, lúcido, controlado pelo Espírito. Ele não pode se deixar dominar por outras coisas. E aqui não é apenas o álcool em si, não é apenas a bebida em si, mas tudo aquilo que tira a sobriedade, uma mente clara, que deixa ele desnorteado, tudo aquilo que lhe impede que tenha uma mente clara e que o distrai do estado de vigilância. Alguém que não é sóbrio, que está em estado de embriaguez, ele não está vigilante. Ele não consegue nem ficar em pé direito. Como é que ele vai ficar alerta? Então, necessariamente, aqui não é só o álcool, mas outras coisas que tiram a mente clara, que tiram o estado de alerta do crente. E, meus irmãos, eu temo, aqui uma palavra aqui de exortação a nós e de alerta para nós, isso vale para mim também. É claro, em primeiro lugar, eu temo que nós vivemos tempo que não é apenas a bebida que pode ser um perigo para a embriaguez dos crentes, mas além dela. Porque há muitos crentes que estão se deixando dominar pelas redes sociais.
pelas mídias, pela novela, pelas ideologias, pela última série, pela política. Pessoas embriagadas, não têm noção, estão perdendo o controle de suas mentes, estão perdendo o controle da rédea das suas vidas. Não se embriagam com álcool, mas estão embriagadas com a última notícia, com o último post, com o último meme, com o último assunto da política, com o coronavírus. Estão embriagadas. E não se apercebem, estão totalmente embriagadas. Perderam o controle das suas mentes, não estão se deixando dominar pelo Espírito Santo. Nós, infelizmente, gastamos mais tempo em frente a uma TV do que lendo a Bíblia. Vamos ser sinceros, vamos cortar na nossa própria carne. No celular. Gastamos mais tempo. Essa semana eu estava conversando com um grupo de pastores falando sobre isso, como anda a nossa vida devocional. E não é vida devocional de pastor, não, vida devocional de crente. Como anda a nossa vida devocional? Em média, nós gastamos, por uma pesquisa, em média 6 horas, 7 horas no WhatsApp. Média. 6 a 7 horas no WhatsApp. Agora pede para orar 30 minutos. 1 hora. Nós estamos totalmente, meus irmãos, vamos ser sinceros, nós estamos mais perdidos que um soldado no meio do campo de batalha, tomando tiro e não está armado. Não está se protegendo. Não está alerta. É triste. Nossas mentes são um campo de batalha espiritual intensa. É necessário vigilância, nós não devemos ser assim. O apóstolo está nos dizendo que há necessidade de vigilância, nós temos necessidade de estarmos alertas. Nós somos exortados por Deus neste dia, hoje, agora, nesse momento, a que sejamos sóbrios, controlados, moderados, alertas até a volta do Senhor Jesus. Todos os dias. E talvez surjam perguntas assim, como é que nós fazemos isso? Como voltamos a este estado de sobriedade, se já nos perdemos de alguma forma? A resposta que o Senhor nos dá está aí no verso 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Como? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Onde nós vemos mais isso na palavra de Deus? Esse tipo de relação, a vestir-se com uma couraça e usar um capacete. Em Efésios capítulo 6, a partir do verso 13 a 17. Paulo diz isso, portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir ao dia mau, e havendo feito tudo isso, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estas são as vestimentas de um soldado. E todo salvo em Cristo também é um soldado do seu exército. Um soldado deve estar vigilante, ativo, alerta e sóbrio. Do contrário, no campo de batalha, ele será gravemente ferido ou ele vai morrer. Ouçamos a exortação de Pedro em 2 Pedro 3, do 11 ao 18. Ora, uma vez que todas essas coisas hão assim de ser dissolvidas, ele está falando sobre o fim, sobre o dia do juízo. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus. Os crentes devem aguardar isso, desejar isso com todas as suas forças. Em que os céus em fogo se dissolverão, e os elementos ardendo se fundirão,
Nós, porém, os crentes, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, veja, já que vocês estão aguardando isso, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como faz também em todas as suas epístolas, nela falando acerca destas coisas, mas a quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, ou seja, os loucos, os tolos e os inconstantes torcem, os ímpios, como fazem também com outras escrituras, outras partes da palavra, para a sua própria perdição. Vós, irmãos, portanto, amados, sabendo isto de antemão, olha a exortação da palavra de Deus, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja toda a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Observem quantas exortações nós temos nessa segunda carta do apóstolo Pedro. Nós temos encorajamentos e exortações e solução para corrigirmos as nossas atitudes, caso você esteja vacilando. Tem uma solução aqui. Caso nós estejamos vacilando. Verso 14. Procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Verso 17. Guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Deus nos salvou em Cristo e por meio de Cristo para nos livrar da sua própria ira quando Ele retornar. Ele nos escolheu, Ele te escolheu para viver de modo que você o agrade. Por isso, como crente em Cristo, você deve estar alerta e sóbrio por causa da salvação em Cristo Jesus. Ponto 3, último ponto para encerrarmos. Os crentes têm o consolo de pertencerem a Cristo e estarem unidos com Ele agora e na morte. Os crentes têm o consolo de pertencerem a Cristo, estarem unidos com Ele agora e estarem com Ele unidos também na morte. Cristo morreu e com seu sangue derramado não apenas pagou o preço para o perdão dos nossos pecados, mas nos comprou para si. Os salvos são propriedade de Cristo, quer estejam vivos no dia da sua volta, quer estejam aguardando a sua ressurreição dos seus corpos. Os crentes pertencem a Cristo, são propriedade exclusiva de Deus. Quando o apóstolo Paulo deu últimas instruções aos pastores em Éfeso, antes de partir para Roma, o apóstolo Paulo disse o seguinte para eles: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus. Observe o que ele diz no final: que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Cristo te comprou e a moeda foi seu próprio sangue. 1 Pedro 2,9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos propriedade de Deus. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós estamos unidos com Cristo agora e estaremos unidos com Cristo, com Ele no céu. Estamos em Cristo, enxertados nele. Nós já morremos com Ele. Nós já ressuscitamos com Ele. Já estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. E um dia estaremos eternamente com Ele para sempre. Reinaremos com Ele por toda a eternidade. Nada, nem ninguém neste mundo, nem no futuro poderá nos separar de Deus. Por fim, meus irmãos, vejam que a confiança na herança dessas bênçãos aqui
nos encoraja ao consolo recíproco e à edificação mútua. Nós devemos consolar uns aos outros, edificar uns aos outros e encorajar uns aos outros a lembrar disso. É essa a exortação que está no versículo 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, mutuamente, uns aos outros com isso. O crente não apenas edifica-se a si mesmo, ele é edificado por outros e ele edifica outros. O crescimento espiritual da igreja depende da contribuição de cada um dos membros. Grande parte do nosso trabalho como cristãos até a volta do Senhor Jesus é confortar e encorajar uns aos outros, é admoestar, aconselhar, alertar, encorajar uns aos outros. Precisamos encorajar uns aos outros a respeito com a nossa gloriosa esperança. De olharmos para os nossos irmãos e dizer: você está alerta, você está vigilante, você está sóbrio. Firme-se, levante-se. Lembre-se de Cristo. Nossa pátria, meus irmãos, não está aqui. O nosso destino é a glória. E eu quero concluir fazendo algumas aplicações breves. Lembrando primeiro, Cristo virá. E Ele retornará e todos o verão entre as nuvens. Para os crentes em Cristo, isso não deve ser uma surpresa. E não deve ser um dia de pavor. Não deve pegar o salvo desprevenido. Mas o salvo deve estar vigilante. Alerta em todo momento, porque anda na luz e percebe tudo na história. Percebe que tudo na história está caminhando para este dia. Para os salvos em Cristo, este dia será de grande vitória. Para os salvos em Cristo, o dia do Senhor será de alegria e eternidade em paz. Até lá, o salvo em Cristo deve viver uma vida que demonstre esta prontidão, que demonstre esse estado de alerta, que demonstre que ele está vigilante. O salvo permanece lúcido, sóbrio, atento. Deixe-me fazer essa pergunta. Você está sóbrio? Você está alerta? Você está vigilante? Como anda a sua vida de vigilância? Como anda a tua sobriedade? Que coisas você precisa neste dia, hoje, a partir de agora, limitar e controlar para que não controle a sua mente? Que não te leve a um estado de embriaguez? Que você precisa retirar da sua vida, talvez? Quando você pensa sobre a volta de Jesus, que sentimento isso lhe traz? Qual é a sensação que lhe vem à mente? Será que são dúvidas, temores, ou é um dia que você aguarda com alegria? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque se isso lhe traz temor, meu irmão, reveja a sua salvação. O crente não deve temer esse dia. A gente deve aguardar e desejar ardentemente, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha, faça justiça, salve-nos, leve-nos para ti. Você precisa, se isso ainda te traz algum temor, olhe para si. Em quem você está colocando a sua confiança e sua fé? Se você acha que precisa estar dúvidas, olhe para Cristo, arrependa-se e creia no Evangelho. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Porque depois não haverá segunda chance. Mas se você está firme, olhe para esse dia com alegria. Olhe para esse dia com vitória. Alegre-se nisso. Jubile-se com isso. Vibre. Como se fosse o maior jogo da sua vida. Como se você torcesse para um campeonato. Torça muito mais.
pela volta de Jesus. Olhe para o dia em que ele virá entre as nuvens, cavalgando com seus anjos poderosos. E a trombeta soará, e nós nos levantaremos, nós subiremos, e encontraremos nos ares. E essa é a bendita esperança que nós lemos no livro do Apocalipse. Não haverá mais lágrimas, pranto, dor, lamento, tudo será feito novo. As primeiras coisas haverão passado. E nós estaremos eternamente com o Senhor Jesus. Livres do pecado, livres dos efeitos do pecado. Onde haverá paz eterna. Portanto, meu irmão, continue vigiando. Firme os teus joelhos em oração. Firme tua vida em Cristo. Desperta. Cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo voltará e nós estaremos para sempre com Ele. Amém. Vamos orar e assim iremos para a escola bíblica. Bendito Deus e Pai. Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Desperta teu povo. Desperta-nos, ó Deus. Para estarmos mais vigilantes. Ó, nos perdoa porque fraquejamos, falhamos tantas vezes. Estejamos alertas, desperta teu povo para o grande dia que o Senhor virá. Ó Deus, e aqueles que ouviram, ainda têm dúvidas, salve-os, tenha misericórdia, porque o seu dia virá, Deus, e aqueles que não conhecem o Senhor sofrerão eternamente. Então também desperta a tua igreja para proclamar a verdade do Evangelho, que ainda há tempo. Porque depois não haverá. Para que eles corram e se livrem da ira do Senhor que virá um dia. Nós te louvamos pela promessa que nos fez. E aguardamos o Jesus que do mesmo modo como subiu aos céus, ele virá. Nós o veremos e seremos assim como ele é. Nós te louvamos porque pertencemos a ti. Aleluia. Amém.